gente vai falar um pouco sobre o livro 1984 do George Orwell. Começando por alguns dados do livro, ele foi publicado em 1949 na Inglaterra, se trata de um romance e ele é narrado em terceira pessoa, mas é uma terceira pessoa que acompanha o nosso protagonista, Winston, e acompanha todos os pensamentos dele. Nós temos toda a perspectiva da narrativa a partir do que ele presencia, e os sentimentos e os pensamentos dos outros personagens nós ficamos sabendo junto com Winston, enquanto os próprios pensamentos do Winston já são de conhecimento do narrador. O autor do livro, George Orwell, na verdade esse é um pseudônimo dele, era um jornalista que nasceu em 1903 na Índia, mas nesse período a Índia era um protetorado britânico, e sendo Orwell filho de um funcionário britânico que trabalhava na Índia, então ele também era britânico. E o que é retratado nesse livro é um futuro em relação ao momento da escrita do livro. O tempo presente da narrativa é efetivamente 1984. Então aqui o autor está fazendo um trabalho de imaginar como poderia ser o futuro dali 30 e poucos anos, tomando por ideia um possível rumo que a humanidade pudesse ter. Dentre todas as possibilidades que a história por vezes nos coloca, ele imaginou que em 1949, e a gente pensa o contexto de 1949, na história que efetivamente ocorreu, que o mundo se reorganizaria e que se colocariam 3 superestados, e um deles seria exatamente Oceania. Aqui cabe referir que em traduções diferentes, alguns nomes são um pouco diferentes das outras, mas dá para entender perfeitamente do que a gente está falando, mesmo que alguém tenha lido uma outra tradução. Então, Oceania, que é o superestado onde vive o Winston, nosso protagonista, a Julia e o O'Brien, que são outros 2 personagens muito importantes da história, esse superestado é governado por um partido único que controla todos os meios de comunicação, todas as relações humanas e controla o futuro, o presente e o passado. Uma das formas de controle desse estado é o uso da teletela, que é um equipamento, como se fosse um aparelho de TV mesmo, que está em quase todos os lugares. Através desse equipamento, as pessoas têm acesso às informações que circulam apenas pelo canal exclusivo do Estado, não existem outras possibilidades, ao mesmo tempo que essa teletela, ela vê o que as pessoas estão fazendo. As pessoas não sabem exatamente se naquele momento em que elas estão ali, a teletela está vendo o que eles estão fazendo, mas eles têm a ideia de que eles podem estar sendo vistos a qualquer momento. E é assim que o partido mantém o seu poder sobre as pessoas. Não são todos os lugares que têm essa teletela. Na verdade, elas acabam ficando mesmo em relação às pessoas do partido, que tem uma elite mais alta e tem o grupo mais baixo do partido, que são os funcionários mesmo do partido. Fora essas pessoas, a grande massa, que são os proletários, não tem teletela por quê? Primeiro, não faz diferença o que eles pensam ou não, porque eles não têm nenhuma iniciativa para se organizar contra nada, para eles está tudo ótimo. E segundo, porque o próprio partido alimenta de alguma forma essas pessoas, lançando livros e músicas que são feitas quase que maquinalmente pelo partido para que essas pessoas tenham a sua diversão limitada. Elas não estão preocupadas em pensar profundamente sobre nada, mesmo porque o partido coloca na cabeça de todos que a vida como ela é vivida agora, com o partido, é muito melhor do que era antes. E como as pessoas simplesmente não se lembram mais e muitas já nasceram depois da ascensão desses superestados, para elas não faz diferença, elas realmente acreditam que a vida que elas levam hoje era melhor do que antes. E esse partido tem uma grande figura, que é o Grande Irmão, que seria um líder simbólico do partido. Muito se fala durante o livro se o Grande Irmão seria uma pessoa que efetivamente existisse, mas no contexto que a gente tem aqui de o que seria verdade ou não faz diferença se existe uma pessoa que é o Grande Irmão. A ideia do Grande Irmão é que se sobrepõe. É exatamente a ideia de que existe alguém que está cuidando de todos, e aqui como irmão, imaginando essa ideia de cuidado, é só por haver essa figura, haver pelo menos o simbólico dela, é que já faz diferença para as pessoas. No decorrer do livro, nós ficamos sabendo que os 3 superestados se alinham de alguma forma, tanto que Oceania sempre está em aliança com um e em guerra com outro, mas o que importa aqui não é com qual deles,
Para todos os efeitos, Oceania nunca mudou de lado, e o que importa de verdade é que sempre esteja em guerra. Mesmo que a guerra não exista, nós não temos aqui nenhuma confirmação nada palpável de que exista efetivamente guerra, mas enquanto tu mantém esse aparato de guerra todo montado, faz com que as pessoas entendam que há um motivo para esse Estado existir, há um motivo para sempre produzir mais material de guerra, porque é para proteger a si mesmo, e estando em guerra, as pessoas deixam de prestar atenção na falta do básico, porque a vida de quase todo mundo é miserável e o Estado acaba promovendo o mínimo do mínimo para essas pessoas e para elas está ótimo, porque elas são levadas a acreditar que isso está muito bom. E aqui nós chegamos nos slogans do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Mas esses termos não são justamente opostos? Para a lógica do partido, não necessariamente, porque enquanto o Estado estiver em guerra com outro Estado, ele tem paz interna, porque as pessoas vão se unir no propósito de salvar o seu Estado e assim salvar a si mesmas, e ninguém vai ter tempo para questionar esse partido se ele está sendo bom para o povo ou não. A liberdade de expressar e de pensar acaba sendo uma escravidão, porque no momento em que as pessoas delegam para o partido a responsabilidade de pensar sobre o bem geral, elas estão livres desse fardo. E a ignorância aqui de não conhecer as coisas se torna força, porque para o partido é importante que as pessoas ignorem tudo, porque quanto mais elas conhecerem, menos elas vão aprovar o que o partido faz. Então, por mais que inicialmente esses slogans sejam contraditórios, dentro da lógica do partido eles fazem sentido para o partido. Dentre tudo o que é colocado no livro e é criada uma atmosfera muito interessante, tem dois grandes pontos que mais me interessam aqui. Um deles é a mutabilidade do passado, controle da realidade, ou que também é chamado de duplo pensamento. Nunca, em nenhuma declaração pública ou privada, era admitido que as três potências alguma vez tivessem se agrupado de modo diferente. Na verdade, como Winston sabia muito bem, há não mais de 4 anos, a Oceania estava em guerra com a Lestásia e em aliança com a Eurásia. Só que isso não passava de uma amostra de conhecimento furtivo que ele por acaso possuía graças ao fato de sua memória não estar corretamente controlada. Em termos oficiais, a troca de aliados jamais ocorrera. A Oceania estava em guerra com a Eurásia. Em consequência, a Oceania sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento sempre representava o mal absoluto, com o resultado óbvio de que todo e qualquer acordo passado ou futuro com ele era impossível. Se o partido era capaz de meter a mão no passado e afirmar que esta ou aquela ocorrência jamais ocorrera, sem dúvida isso era mais aterrorizante do que a mera tortura ou a morte. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Rezava o lema do partido. E com tudo isso, o passado, mesmo com sua natureza alterável, jamais fora alterado. Tudo o que fosse verdade agora fora verdade desde sempre, a vida toda. Muito simples. O indivíduo só precisava obter uma série interminável de vitórias sobre a própria memória. O controle da realidade era a designação adotada. Em nova fala, duplo pensamento. E isso é muito interessante porque o trabalho de Winston dentro do partido era justamente o de receber as notícias ou as informações que precisavam ser alteradas. E todas essas alterações iam para um banco que armazenava tudo que era oficial de informações. E assim, por mais que tu te lembrasse, eu me lembro que em tal data aconteceu tal coisa, tu vai naquele banco e tu encontra uma informação diferente. Porque a informação oficial era diferente, pois ela foi modificada. É por isso que ele fala que quem tem o poder no presente tem o poder no passado, porque agora que o partido tem o poder, ele modifica tudo o que aconteceu antes, conforme a sua necessidade, para sempre reforçar a sua narrativa, reforçar o seu poder e para dizer que ele sempre esteve certo. Por mais que as pessoas se lembrem das coisas, ao constatar que existe uma notícia oficial dizendo o contrário, na verdade as pessoas já não sabem exatamente o que foi que aconteceu mesmo ou acham que se lembram de algo errado. E é assim, com essa modificação do que já aconteceu, para que aquilo que aconteceu seja apagado e seja colocado
colocado uma nova narrativa em cima, é que se modifica para que, por exemplo, a produção sempre esteja além do esperado, mesmo que o esperado tenha sido diferente. Mesmo que se esperasse um valor e não se tenha alcançado, é só modificar o passado para dizer que na verdade se esperava muito menos e que sim se alcançou a realidade. Nesse ponto a gente ainda não sabe nem se os números dados agora, como o alcance de produção, seja efetivamente real, porque mesmo que as pessoas de modo geral não saibam dessas modificações, ou todas saibam, a gente não tem certeza do que cada um pensa porque as pessoas não podem falar, essas modificações elas são as que ficam como oficiais. E passadas as pessoas, o que fica é a história, o registro. E o registro, efetivamente, diz algo diferente do que as pessoas viveram. E é por isso que o que as pessoas pensam e lembram é tão importante, mesmo que as pessoas não consigam se lembrar com certeza das coisas, já que as informações são sempre diferentes do que elas imaginam. Um outro ponto é o pensamento crime. Seus olhos voltaram a fitar a página. Constatou que durante o tempo em que ficara ali sentado, sentindo-se desamparado, continuara a escrever, como numa ação automática. E já não era letra retraída e desajeitada de antes. A pena deslizara voluptuosamente pelo papel macio, grafando em letras de forma graúdas e nítidas. Abaixo Grande Irmão. O fato de escrever ou deixar de escrever abaixo Grande Irmão era irrelevante. Não fazia a menor diferença levar o diário adiante ou não. De toda maneira, a polícia das ideias haveria de apanhá-lo. Cometera e teria cometido, mesmo que jamais houvesse aproximado a pena do papel, o crime essencial que englobava todos os outros. Pensamento crime, eles o chamavam. O pensamento crime não era uma coisa que se pudesse disfarçar para sempre. Você até conseguia se esquivar durante algum tempo, às vezes durante anos. Só que mais cedo ou mais tarde, com toda certeza, eles o agarrariam. Porque aqui não importa o ato em si, e sim o pensar contra o partido, achar que o partido está errado. Então, quando Winston consegue, escondido é claro, um caderno para escrever qualquer coisa, ele não precisa nem escrever nada. Basta ele ter conseguido e ter a intenção de criar um diário, que possivelmente nesse diário ele vai estar dizendo coisas que ele não pode dizer em público. E se ele não pode dizer em público, é porque é contra o partido. Considerando que o partido quer criar uma nova fala também, ou nova língua em outras traduções, que seria um novo idioma mesmo, mas usando as palavras que já existem e diminuindo tanto as palavras quanto o vocabulário em si, tirando sinônimos e até mesmo antônimos, para que tudo aquilo que a gente tem um vocabulário mais vasto para dizer, a gente não consiga dizer. E por mais que uma palavra até poderia abarcar muitas coisas, as peculiaridades de cada sentimento não tem mais como serem ditas. Então, quando tu começa a sentir algo que tu não consegue dizer, tu não passa aquele sentimento adiante. E quando tu não tem como nomear algo, aquele algo passa a deixar de existir. E assim como as pessoas não vão mais conseguir nomear completamente os seus sentimentos, elas não vão mais sentir propriamente. Da mesma forma que elas não vão mais conseguir transmitir isso. E ao não transmitir o sentimento, elas não vão formar comoção e assim não há nenhum grupo contra o governo. Toda a organização desse Estado se dá através de 4 ministérios. O Miniver, em Nova Fala, que seria o Ministério da Verdade, que é onde trabalha o Winston, e é justamente o trabalho que ele faz é modificar o que aconteceu. O Minipaz, que é o Ministério da Paz, que trata dos assuntos da guerra, o Minamor, que é o Ministério do Amor, que é onde são torturadas as pessoas que vão contra o partido, e o Minipuja, que é o Ministério da Pujança, que é justamente o ministério que cuida da economia, que na verdade a gente sabe que não funciona bem. Provavelmente o que mais nos assuste atualmente sobre esse livro é que muito do que pensou em 49 como um futuro distópico, como algo que até pode acontecer, mas não aconteceria, na verdade alguns pontos daqui a gente tem hoje em dia. Se nós pensarmos quando a gente pesquisa alguma coisa no celular, logo depois todas as redes sociais já estão nos dando promoções daquele produto, ou quando a gente fala sobre alguma coisa com alguém e logo depois já aponta alguma notícia sobre aquele assunto, dá para imaginar que nós somos vigiados de alguma forma. É claro que hoje o que a gente mais tem na TV é o Big Brother, que é o programa de TV que tem exatamente essa proposta de vigiar as pessoas o tempo todo. Por mais que eles não saibam lá dentro em que momento tem alguém olhando aquela câmera que eles estão, eles têm a ideia de que
a todo momento pode ter alguém vigiando. E é exatamente esse estado de vigilância constante que vem desse livro, e imaginem que ele foi escrito em 49 e que nós temos hoje. Além disso, é claro que há outros pontos também que nós nos aproximamos muito da narrativa do livro. Mas o que eu quero trazer aqui como uma possibilidade não é de futuro em relação ao livro, mas talvez de passado. Eu não encontrei nada que dissesse efetivamente que Orwell conhecia a figura do panóptico, mas para mim isso é uma relação muito importante a ser feita também. O panóptico foi criado por Jeremy Bentham lá em 1700 e alguma coisa, e o panóptico é uma estrutura de vigilância, e é de vigilância constante, em que não há violência física, mas violência psicológica. Se trata, na verdade, de 2 prédios, e seria basicamente um lugar que serviria como prisão. Seriam 2 prédios circulares, o prédio do centro, onde ficariam os vigias, e o prédio do lado de fora, onde ficariam as celas. Os prédios teriam uma abertura para o outro. E assim, por vários mecanismos que ele coloca na época, a grande ideia é que quem está aqui dentro consiga ver durante todo o tempo quem está aqui fora. Mas quem está aqui fora nunca vê o que acontece aqui dentro. Mas eles sabem que existem vigias aqui dentro, mas eles não sabem se eles estão sendo vigiados naquele momento. Se a gente fosse colocar para agora, seria como se esse prédio aqui do centro fosse todo envidraçado, com aqueles vidros que de um lado tu consegue ver tudo o que acontece do outro, mas do outro ele é completamente espelhado e tu não vê o que acontece dentro. Então, quando tu tá do lado espelhado, tu sabe que tem alguém ali, ou que pode ter alguém ali dentro que está te vigiando, ou pode estar te vigiando, mas tu não tem certeza de que momento, de quais atitudes tuas estão sendo efetivamente vistas. Para dizer tudo em uma palavra, ver-se-á que ele é aplicável, penso eu, sem exceção, a todos e quaisquer estabelecimentos nos quais, num espaço não demasiadamente grande para que possa ser controlado ou dirigido a partir de edifícios, queira se manter sob inspeção um certo número de pessoas. O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-los, se quiser, de celas. Essas celas são separadas entre si e os prisioneiros, dessa forma, impedidos de qualquer comunicação entre eles. O apartamento do inspetor ocupa o centro. Você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do inspetor. Cada cela tem na circunferência, que dá para o exterior, uma janela, suficientemente larga não apenas para iluminar a cela, mas para, através dela, permitir luz suficiente para a parte correspondente do alojamento. E aqui ele vai dar vários outros detalhes da construção do panóptico, mas a questão é que este projeto é pensado para que as pessoas estejam sempre sob vigilância, e esse projeto é pensado também como um tipo de violência psicológica. Não é necessário torturar o corpo, mas sim torturar a mente. Para mim, pelo menos, se torna uma relação bem importante entre a ideia do panóptico de 1984 e até mesmo do Big Brother, porque permeia todos eles a ideia do ser vigiado, ou de imaginar que está sendo vigiado, e esse imaginar que está sendo vigiado o tempo todo é efetivamente o que junta esses 3. Bom, pessoal, essa foi uma breve análise do 1984, com mais algumas coisinhas que eu queria trazer. Até os próximos vídeos!